Oi, gente, voltei. Tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus para todos. Vamos fazer uma pequena explicação da palavra de Deus de Lucas, no capítulo 22, do 35 ao 38, que são as duas espadas. A leitura já está feita, tá aí no canal, tá? Para vocês ouvirem, verem à vontade, tá? Peço só que vocês me ajudem se inscrevendo no canal, deixando o seu like, toca naquele sininho, né, até ele ficar pretinho, que é para vocês receberem os novos avisos do YouTube quando tiver vídeos novos, né? E compartilhe o vídeo para que chegue para pessoas que necessitam da palavra do Senhor, porque tem muita gente sofrendo, não conhece o Senhor e está em religiões erradas, fazendo as coisas erradas e cada vez vai sofrer mais, né? E aí, quando larga o erro e começa pelo certo, e começa a acertar tudo, óbvio, né? Nada como fazer o certo, né, gente? Então, é isso que eu peço, gente. Me ajude aí compartilhando, tá? A palavra do Senhor, que vocês vão estar me ajudando e fazendo o que o Senhor pediu, que é compartilhar, né? Levar a palavra a toda a criatura. Então, a seguir, né? O Senhor fez aqui uma pergunta aos discípulos. Seguir. Já vinha explicando várias coisas. Terminou de explicar sobre aquela outra parte que a gente já fez, né? E aí ele fez uma outra pergunta para os seus discípulos, né? Falou assim para eles: quando que ele tinha mandado, ele falou assim: quando eu mandei vocês de 2 em 2 pelas cidades e aldeias, isso aqui, gente, o Senhor está se referindo aqui, ó, já tem vídeo no canal também, tá? Está se referindo aqui a Lucas, capítulo 9, versículo 3, se vocês quiserem olhar, tá? Então, é Lucas, capítulo 9, versículo 3, e Lucas 10. Aqui o Senhor, quando ele está falando isso aqui para eles, está se referindo sobre essa passagem aqui, ó. Tá? Ele está voltando lá atrás, está falando, vocês lembram que eu mandei vocês saírem para pregar o evangelho? O Senhor falou, vocês lembram? Então, mandei de 2 em 2, né? Pelas cidades e aldeias, só logo no começo, né? O Senhor mandou eles assim como ele mandou nós, você, a levar a palavra, né? E aí o Senhor perguntou para eles, né? Vocês lembram, né? De quando eu mandei? Então, quando eu os enviei nessas passagens, o Senhor enviou eles sem nada, sem bolsa, sem sacola, sem sandália, né? E o Senhor perguntou para eles: por um acaso eu enviei vocês sem nada disso aqui? Vocês estavam indo sem nada, só vocês mesmos, apenas e a minha palavra. Por um acaso faltou-lhes alguma coisa? Foi essa a pergunta que o Senhor fez para eles. E aí eles responderam, né, que não faltou nada. E aí o Senhor Jesus falou: pois agora, quem tem uma bolsa ou uma sacola, deve pegá-la. Ou seja, gente, eu penso assim aqui, ó. Até então eles não tinham nada lá, foram sem nada, certo? Eles estavam tendo praticamente essa bolsa, sacola, sapato. Praticamente, eu penso que praticamente seria todos os ensinamentos do Senhor. Eles estavam indo sem conhecer, sem ter muito conhecimento, sem entender tudo que o Senhor ainda estava explicando, que estava logo no começo. Mas agora, olha só o que o Senhor fala, ó. Agora, quem tem uma bolsa ou uma sacola deve pegá-la. E quem não tem espada é a palavra de Deus, né? Deve vender a capa. Ou seja, se você tem um aprendizado já, um pouco do aprendizado, você tem que continuar aprendendo para você chegar a aprimorar aquele aprendizado sempre, conhecendo a palavra do Senhor, né? Quem tem uma bolsa ou uma sacola deve pegá-la, e quem não tem, né? Se você tem a fé, você já está conhecendo a palavra, você continua. Se você não tem, você tem que ir atrás de mais, tem que ficar mais aperfeiçoado, mais junto com o Senhor, que fala sobre a espada, né? Que fala quem não tem a espada deve vender a capa e comprar uma. Mas aqui, os discípulos acho que levaram assim no pé da letra, né, gente? Eles falaram, é espada, eles não prestaram atenção.
que não era, o Senhor não estava falando literalmente de uma espada mesmo, né? De uma que corta, né? Aí o Senhor falou, né, para eles que eles tinham que vender a capa e comprar uma espada. Se aperfeiçoar mais na palavra, né? Prestar atenção. Aí o Senhor falou, pois as escrituras sagradas dizem, ele foi tratado como se fosse um criminoso. Aqui, ó, tá falando, o Senhor fala, né, que as escrituras sagradas dizem, realmente está lá, eu vou falar para vocês onde está, no Antigo Testamento, que foi tratado, ele foi tratado como se fosse um criminoso. O Senhor Jesus foi tratado como se fosse um criminoso, né? E aí o Senhor fala, continuou, né? Continuou falando, falou, olha, tá falando lá que eu vou ser tratado como um criminoso, e eu afirmo a vocês que isso que eu tô acabando de falar para vocês, que eles vão me tratar como se eu fosse um bandido, como se eu fosse um criminoso, isso precisa acontecer, gente. Isso vai acontecer. O Senhor Jesus falando, isso vai acontecer comigo. Vocês ficam atentos que vai acontecer. Se vocês estão pensando que eu vim para uma coisa, eu acho que eu vim para outra, tá? Eu não vim aqui para lutar e nem pegar espada de verdade e enfrentar todo mundo, botar o exército de Roma para correr, não. Então, o que realmente está escrito de mim lá no Antigo Testamento, que foi escrito há 700 anos antes dele nascer. Então, ele falou que realmente vai acontecer. Isso aqui ele está falando lá 2000 anos atrás com eles. Vai acontecer comigo, gente. Né? Pois o que está escrito a meu respeito tem de acontecer. Vai acontecer. Se está escrito, é profecia, vai acontecer. Se foi eu mesmo que dei a profecia, como que isso pode ser o contrário? Não vai ser o contrário, certo? Então, gente, isso que o Senhor ele está falando aqui para os seus discípulos foi profetizado pelo profeta Isaías no capítulo 53, versículo 12, mais ou menos 700 anos antes do Senhor Jesus nascer. E se tratando de falar de hoje, do dia que nós estamos hoje, mais ou menos 2.700 anos, certo? Essa profecia está lá. Isaías tinha dado essa profecia aqui, né? Tinha falado essa profecia mandada por Deus, claro, né? Então, o Senhor, ele estava explicando para os seus discípulos o que iria acontecer. Tipo assim, o que está escrito lá vai acontecer, se vocês não leram, se vocês não estão alinhados com aquela palavra, mas presta atenção que vai acontecer comigo, tudo isso, tá? E falou também sobre a morte dele, né? Como ele seria tratado até a morte. E também falou, explicou para eles que depois ele ressuscitaria. Mas os discípulos, eles não entendiam, sabe? Tipo assim, acho que ainda tinha os olhos fechados, não tinha todo o entendimento, porque se o Senhor deixasse eles ter o entendimento, acho que eles iam sofrer demais, né? Saber que o Senhor ia morrer e não estava entendendo, realmente não entendia. E também, gente, eles não entenderam o que o Senhor fez, perguntou para eles não entenderam direito. Você pode ver que eles falaram, tem 2 espadas aqui. Por quê? Porque eles não entenderam. Ficaram meio, sabe, assim, perdidos, não. Se o Senhor tá falando de espada, então tem 2 espadas aqui, né? E aí o que eles fizeram? Eles não estavam entendendo, né? O Senhor fez aquela pergunta se havia faltado algo, falou que não, o Senhor explicou ali para ele que ia acontecer, né? Por quê? Porque no começo, quando eles foram, o Senhor mandou eles irem, o Senhor estava ali com ele. Eles para pregar o evangelho, eles estavam ensinando, eles estavam aprendendo com o Senhor e para ensinar as outras pessoas, né? E o Senhor, lógico que ele está conosco sempre, né? O tempo todo. Mas o Senhor está falando para eles assim, olha, antes vocês não tinham conhecimento, vocês não levaram nada, porque não tinha conhecimento, mas eu tenho conhecimento de tudo e eu ajudei vocês em tudo, certo?
Vocês não tinham, até porque vocês precisam conhecer, precisa passar por um aprendizado e depois tem que tocar o barco sozinho, assim como nós, né? O Senhor nos ensina, nós temos que ler, aprender e ir. Sozinho não, né? Assim, com o Senhor sempre. Mas sem a companhia do ser humano que estava ali, do Deus humano que estava ali ainda, né? Por isso, gente, que o Senhor fez a pergunta a eles. E eles responderam, né, que não havia faltado nada, né? Nada, e o Senhor falou, então tá. Quando eu mandei vocês, não faltou nada, né? Mesmo eles não tendo levado nada, ou seja, não tá tendo conhecimento nenhum, né? Ou seja, mesmo que seja literal, mas não falta quando o Senhor manda você fazer, você vai, o Senhor sustenta você em tudo que você for fazer. Mas que a partir dali o Senhor tá falando, olha, até aqui, vocês não lhe faltou nada. Mas agora vocês já têm vamos supor assim, uma bagagem, né? Você já tem um pouco de conhecimento, né? Você já erraram, vocês já acertaram, vocês têm um pouquinho de conhecimento. Então, essa bagagem aqui, ó, que vocês têm, vocês vão ter que aproveitar elas. Aqui não for muito boa, vocês vendem para comprar uma outra bagagem. Ou seja, vocês, se o que você aprendeu não está corretamente, você vai aprender corretamente, vocês vão precisar. Por quê? Porque eu não vou estar aqui mais como homem, como ser humano, homem. Eu vou passar por tudo isso que eu expliquei para vocês, eu vou morrer, eu vou sofrer, mas eu vou ressuscitar, aí depois eu volto, ok? Então vocês têm que estar preparados, porque agora é que vai começar realmente o sofrimento, né? Então foi a partir daquele momento que o Senhor, ele instruiu os seus discípulos, né? A se prepararem, gente. Se vocês acham que vocês estão preparados, agora é que vocês têm que se preparar mais ainda. Porque os tempos são difíceis e as perseguições iriam se intensificar muito. A partir daquela hora ali que eles foram para prender o Senhor, as perseguições iam ser muito como foi, né, gente? Como se vocês olhar, se vocês for procurar na história, vocês vão ver que foi uma coisa de louco, né? Quanto os cristãos sofreram, né? E aí quando o Senhor fala que eles tinham que vender as capas e comprar espadas, ele está usando, gente, uma linguagem de forma simbólica, não é literal. Você vai lá e compra uma espada mesmo para sair matando todo mundo. Não, o Senhor é contra a morte. Se ele quisesse, ele matava todo mundo. Mas ele é contra a morte, ele não veio para matar ninguém, ele veio para salvar as pessoas que queiram ficar com ele. Então, quando ele fala de espada, ele não está falando de você pregar uma arma, né? Então, aqui você deixa um exemplo, né? Quando você vai sair para algum lugar, você tem que ser bem rápido, né? Se preparar, se arrumar, né? Arrumar suas bolsas, suas sacolas, se vestir, né? E já ficar no ponto do ônibus, porque senão você perde o ônibus, não é isso? Você vai sair, você vai pro trabalho, um exemplo. Então você tem que estar pronto ali. Não você perde o ônibus. Teu horário é X, se você chegar a Y já era. Então, é assim que o Senhor está falando para eles. Você tem que estar preparado para a hora. Não tente se preparar depois. Orem agora, se preparem agora. Ouve o que eu estou falando. Porque se preparar depois não vai dar. Tem que estar preparado agora. Agora vai chegar a hora. É a hora que vai vir todo aquele... as perseguições e os sofrimentos. Agora é que vai começar. Foi isso que o Senhor estava falando para eles, mas eles não tinham entendido, né? E a espada, quando o Senhor fala de espada na Bíblia, simboliza a palavra de Deus. Então, quando ele fala, se prepara, pega a sua espada, você tem que estar firme na palavra de Deus. Não a espada literal, é a palavra do Senhor, é a Bíblia, é entendimento, é viver com o Senhor, é ali firme com Ele, porque Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa salvação. Ele é tudo para nós, né? Não tem espada, não tem revólver, não tem nada que possa nos salvar. Sem Ele, pode esquecer. Não adianta. Então é Ele que nos salva, né? A palavra de Deus
ela é uma arma de guerra para nós, para os crentes, né? A palavra do Senhor é a nossa arma, na verdade. É a nossa arma de guerra, é o que nós temos, que é a palavra, que é a Bíblia. Obedecer, ler, entender e fazer o que ele pediu, para que possamos entender e ensinar outras pessoas também a entender, né? Porque um guerreiro, ele não vai para uma guerra sem estar preparado, né? Hoje em dia não tem espada, não tem com pau, não tem nada, né? Hoje em dia o negócio virou mesmo um negócio bélico, perigoso, né? Mas antigamente um guerreiro, assim como os de hoje, não vão para uma guerra sem estar preparado com tudo que nós temos de tecnologia aí avançadíssima. Hoje eles estão cada um mais preparado que o outro, né? Cada país tem o seu preparo aí, né? De bombas atômicas para cima, né? Mas os guerreiros de antigamente, eles não iam para uma guerra sem a espada. Por quê? Para se defender, porque tinha espada. É o que tinha, né? Tinha espada, tinha o escudo, tinha, sei lá o que, eu não sei da época, mas sei que tinha um monte de coisa assim que para se defender, né? E aí o Senhor fala que os seus discípulos, né, que somos nós, todos nós, todo o povo de Deus, tinham que ter essa espada do Espírito. Não podemos esquecer, espada do Espírito, não espada de matar ninguém, tá? Assim como está escrito em Efésios, no livro de Efésios, capítulo 6, o versículo 17, que é a palavra de Deus. Como eu falei já, a espada do Espírito, a espada que o Senhor se refere é a espada do Espírito, né? É a palavra de Deus, que é a nossa única arma de ataque e de defesa. Com essa arma, com essa espada do Espírito aqui, nós estamos, que nós vamos nos proteger, é a nossa arma de ataque e estarmos fortalecidos, para que estarmos fortalecidos para vencer as tentações, né? Resistir ao mal. Então, se nós temos a nossa espada aqui do Espírito, né? A gente se defende de todo o mal não chega perto, né? Então, gente, a Bíblia, ela usa como simbolismo, né? Quando fala em as espadas, ela usa como um simbolismo. E aí, logo em seguida, o Senhor fala, né? De trocar as vestes, né? Trocar as vestes. Vende a capa para comprar a espada. Ou seja, pega aquela roupagem que você tem que tá suja, ou seja, aquele pecado que você tem, joga fora, né? E as vestes limpas são a palavra do Senhor, é viver na palavra dele sem se sujar, né? Viver corretamente na palavra, né? E aí quando ele fala, né? Trocar as vestes sujas por vestes limpas, que quer dizer a salvação, né? Você tira, joga a sua sujeira toda, tudo que você fez de errado, começa a fazer tudo limpinho, né? Então você vai estar uma vida nova, você nasceu de novo, né? Aí você vai ter a salvação do Senhor Jesus, né? E isso tá escrito lá em Isaías 61:10, tá? Isso aqui é tudo pra gente, são versículos pra gente poder entender quando o Senhor fala, né? Vende a sua capa, faz isso, faz aquilo, sabe? E aí a gente vai podendo entender o porquê, né? Uma palavrinha aqui, outra lá, a gente vai juntando, né? Que vende o que não tá bom, né? Tira o pecado e coloca o que realmente importa. Que é, se vende a tua capa não tá boa, vende ela e coloca, compra a espada. É a espada do Espírito, né? Ou seja, deixa o que tá errado e pega o que tá certo. É isso que o Senhor quer dizer, né? Que é a salvação, né? E também em Zacarias, tá escrito no Zacarias 3, do 3 ao 5. Vestes sujas é o pecado. Vestes limpas, salvação, nova vida. Em Mateus 5,40, o Senhor fala sobre o desapego de coisas materiais
e se firmar na fé. Também pode ser isso também, ou seja, porque se a gente tem um apego, nós somos muito apegados a alguma coisa, é pecado também. Você tem um cara, não, eu não vou vender isso de jeito nenhum, porque isso aqui eu gosto, porque isso aqui eu amo, porque isso aqui eu adoro. Também é pecado, a gente não tem que ser apegado a nada, né? A gente tem que se desapegar das coisas e se apegar, sinceramente, na espada do Espírito. Se afirmar no Senhor. Tô tentando falar de um jeito bem simples aqui, para ver se vocês entendem, tá, gente? O que eu tô falando aqui é de uma forma bem, assim, o melhor possível, para tentar, para ver se vocês entendem que a espada do Espírito é a fé, é Deus, é andar junto com o Senhor, Ele é a nossa espada, né? Ele é a nossa firmeza, nossa proteção. E quando ele fala em vender, então se você tem uma capa e não tá boa, você tira aquilo ali e compra o que é bom. Ou seja, deixa o erro para trás e segue com a verdade, né? Vender a capa é deixar para trás coisas materiais e focar somente em Deus. É isso que eu entendo. Deixa o que não tá bom, pegue o que é bom. Então, quando você tem 2 laranjas, uma tá podre e outra não, você pega aquela podre, joga fora e segue com aquela boa. Entendeu? Então é isso que o senhor tá falando, ó. Se você tem alguma coisa na... O senhor sempre fala por parábola, fala umas linguagens bem diferentes, mas para forçar a gente a ler mesmo e buscar, entender, entendeu? Então, ele explica isso pra gente, né? Que a compra da espada, que quando ele se refere à compra da espada, é a espada do Espírito, não espada literal, tá? A palavra de Deus é fortalecimento. Espada do Espírito é a palavra de Deus e é fortalecimento para nós, que é o que nos salva e que nos protege, né? Se a espada fortalece os guerreiros que vão lutar um contra o outro para matar um outro, mas nós não. Nós temos que ter a espada do Senhor, a espada do Espírito Santo para nos fortalecer. Então, gente, os discípulos levaram o pé da letra do que o Senhor disse. E disseram, né? Senhor, aqui estão 2 espadas. O Senhor respondeu, basta. O Senhor percebeu, eles não entenderam nada do que eu expliquei. Entrou por um ouvidinho e saiu pelo outro. E aí o Senhor falou, basta, e saiu e foi para o Monte das Oliveiras. Então, gente, realmente, se nós formos olhar por esse lado, era muito difícil entender, né? Porque o Senhor Jesus falava de um jeito, né? E aí, quando a gente é muito humilde, muito simples, acaba que entende do jeito que ele falou, no pé da letra, né? Então, bolsas e sacola é estar prontos, tem que estar prontinho, né? Alinhado aqui com a palavra. Na hora do sofrimento, a gente vai estar pronto para enfrentar. Senão, a gente acaba negando, que nem Pedro fez, né? Vender a capa é deixar para trás tudo que não agrada a Deus, né? Deixar tudo que é pecado para trás, né? Comprar a espada e se revestir do Espírito Santo de Deus, porque a espada é a espada do Espírito, como eu já reforcei várias vezes aqui. E se fortalecer. A espada, nós precisamos dela, que é do Espírito Santo, para enfrentar tudo o que vem pra gente, né? Porque a gente vai passar, ou que os discípulos lá, os apóstolos sofreram, eles passaram, mas se eles não tivessem firme, já depois eles foram entender tudo que o Senhor falou, claro, né? Se eles não tivessem aqui a espada do Espírito, eles não suportariam o que eles passaram. Eles iam negar o Senhor Jesus de novo. Mas aí eles entenderam e eles ficaram firmes na palavra. Não, se é para morrer, então tudo bem, eu vou morrer, mas eu não vou negar o meu Senhor. Porque a única coisa de bom que a gente tem na nossa vida é o Senhor. Entendeu? Então, espada é isso, tá, gente? Espada do Espírito não é uma espada para matar ninguém. É a palavra do Senhor. Vamos nos alinhar na palavra e seguir firme. Não podemos nem um minuto tropeçar. Temos que seguir firme todos os dias, tá? Quando eu falo não tropeçar, é não deixar de ler a palavra todos os dias, gente.
Todos os dias vamos ler, vamos ouvir os vídeos, as explicações. Se você está fazendo qualquer coisa aí que você possa estar cozinhando, limpando sua casa, ou varrendo uma rua, ou dirigindo, você põe lá o seu smartphone lá para você ouvir, vai ouvindo e vai fazendo suas coisas. Que aquilo vai entrando na cabeça da gente, as palavras do Senhor. O Senhor vai nos ajudando. E não esqueçam de pedir a Deus, ao Espírito Santo, para ajudar a dar o entendimento e abrir os olhos, né, os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para que possamos entender tudo que o Senhor fala conosco. Tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de nosso Senhor Jesus é que eu peço. Amém.